Larissa, a gente meio que já viu esse filme antes, né, Larissa? No Trump 1, essas negociações entre China e Estados Unidos, a soja, o que isso significou para o Brasil. Mas Trump 1 parece tão distante, Larissa, e quando a gente toma conhecimento hoje de que, novamente, a questão da soja é colocada como uma ferramenta importante do ponto de vista americano nas negociações difíceis com a China, a minha pergunta a você, que é especialista no setor, é muito simples. Desta vez a China cai nessa? A sua pergunta simples é muito difícil, né, William, de ser respondida. De fato, a gente não tem como saber exatamente se foi parte dessa trégua anunciada há algumas horas, uma negociação em relação a esse tema. Isso não foi divulgado, então tudo indica que não tenha sido até o momento, mas isso não significa que o assunto esteja descartado, né? Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa avaliar. Uma delas é que o presidente Trump tem dito repetidas vezes que as tarifas, elas são uma resposta a um déficit comercial que os Estados Unidos têm com a China e com o mundo de forma geral. Então, é muito difícil resolver essa questão do déficit comercial, os volumes são muito grandes, mas, de fato, os Estados Unidos têm condições de exportar produtos agrícolas e a China é uma grande demandante de produtos agrícolas. Então, é verdade que esse é um tipo de produto que, de fato, tem na China um mercado consumidor e que isso poderia ser usado de forma política na busca de um acordo. Entretanto, a diferença entre esse mandato Trump 2 e o que a gente viu no primeiro mandato do presidente Trump foi uma alocação diferente da China em relação aos seus fornecedores principais. Então, se no primeiro mandato do governo Trump o Brasil e os Estados Unidos eram os dois principais fornecedores. O Brasil já numa posição mais próxima dos Estados Unidos, que anteriormente eram os principais fornecedores. E esses dois seguidos pela Argentina. Hoje, a situação é que, por exemplo, em 2024, o Brasil forneceu cerca de 70% de tudo que a China importou de soja, e os Estados Unidos forneceram cerca de 20, 21% de tudo que a China importou de soja. Ou seja, o Brasil assumiu essa posição de ser o principal fornecedor de soja para a China, posição que no passado já foi dos Estados Unidos. E isso, é claro, teve implicações para os produtores americanos, muitos deles de estados que tradicionalmente votam no Partido Republicano e que já estavam, mesmo antes do mandato do presidente Trump ter início, preocupados com essa situação, né? Porque isso fez parte de uma estratégia da China de diversificar os seus fornecedores, justamente pela primeira experiência que teve de guerra comercial com os Estados Unidos, lá em 2016, 2017, quando eles anunciaram um acordo no final de 2018, começo de 2019, e naquele acordo eles previam que a China aumentaria as suas compras de soja dos Estados Unidos. Esse acordo nunca foi cumprido, mas não foi cumprido por nenhuma das partes. E meses depois do anúncio do acordo, poucos meses, começou a pandemia de Covid-19. Então, por uma série de razões, esse acordo não foi cumprido. E a gente pode usar isso como exemplo, sim, de uma negociação que aconteceu entre os dois países. Entretanto, quando eu converso com os meus interlocutores chineses hoje, o que eu ouço com frequência é que a China trabalhou para diversificar fornecedores e não teria interesse em caminhar para uma nova dependência, porque há questões ali relacionadas à confiança, né, elementos que foram quebrados para um produto que é tão essencial para eles quanto a soja. Mas a gente sabe que são as duas maiores economias do mundo que estão precisando chegar a um acordo com impacto, se não chegarem, né, um acordo com impacto para várias cadeias produtivas. Então, eu não descartaria nenhuma estratégia de negociação nesse momento, nem mesmo que a soja de fato seja colocada como um ponto, né, de um acesso a um mercado importante para os americanos.